Bem-vindos ao nosso canal. Este é o nosso sexto vídeo do curso de Direito das Famílias e Sucessões. Trataremos hoje sobre uma matéria completamente interessante, extremamente interessante, que é o subtítulo 2, que nós falaremos aqui das relações de parentesco. E eu entendo como um dos momentos mais importantes neste caminhar, porque lá na frente, no direito sucessório, se nós não tivermos esclarecimento total dessa matéria, nós nos enrolaremos. Então, aqueles que têm dúvida nesse momento, parem um pouco, vejam a doutrina, estabeleçam aí exatamente onde estão se perdendo, retornem os estudos para depois prosseguir. Nesse mesmo pensamento, neste vídeo específico, nós todos aqui envolvidos do canal, nos direcionamos a passar para vocês uma animação que foi criada, um projetinho que foi criado agora nesse mesmo vídeo, que vai trazer complemento a essa nossa conversa inicial, tá? Com exemplos, com demonstrativos e aí com questões visuais bastante interessantes para trazer aqui mais esclarecimento, mais tranquilidade para esse estudo, certo? Bem, para você que chegou agora e pegou esse vídeo na internet, nós temos esse canal, assista desde o primeiro vídeo, traga esse conhecimento aqui desde as disposições gerais do casamento até este momento. Nós já vimos sobre todas as matérias até aqui, impedimentos, causas suspensivas, eficácia do casamento e por aí vai, tá bem? Toda essa matéria para chegar até aqui. Então vá lá, retorne, pegue os estudos de uma forma firme, tá bem? Para termos um resultado melhor. Curta o nosso canal, inscreva-se aí no nosso canal, também tem um sininho aí que é para receber as notificações de quando publicarmos os vídeos, deixa ativada, ok? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal e vamos direto aos estudos. Bem, como disse, entendo isso um momento muito importante, né, de esclarecimento, embora sejam pouquíssimos os artigos, vai ser um vídeo específico só desse subtítulo, nós não misturaremos, exatamente para ficar leve, para ficar curto e não atrapalhar o conhecimento aqui, a clareza das informações. Certo? Bom, 1591 é o artigo que inicia aqui toda a tratativa e nesse primeiro momento desse subtítulo há aqui uma distinção entre os parentes ligados em linha reta, os parentes ligados em linha colateral, e aí isso vai ser muito claro, muito transparente para vocês sobre esse entendimento. Vamos iniciar pela linha reta, que é esse tronco representado pela linha vertical. Essa é simples, não tem segredo nenhum. Vamos fazer as contagens sempre pelas questões de gerações imediatas, então não tem segredo. Na forma ascendente, para cima, na forma descendente, para baixo, ok? E embora pareça bastante equivocada a forma de se falar, estou frisando exatamente para ficar claro. Vou trazer um exemplo. É muito comum nós ouvirmos as pessoas perguntando umas às outras, quando querem saber de suas origens, perguntando qual é a sua descendência. De onde você veio? Qual é a sua descendência? Não. Né? Descendência é para baixo. Ascendência, então, são os antecessores. Quem são seus antecessores? Né? Qual é a sua origem? Então, o correto seria, qual é a sua ascendência? Certo? Então, depois de hoje, quando ouvir uma situação dessa, já sabe interpretar a forma correta nessa expressão. Certo? Bem, então temos a linha reta tanto na forma ascendente quanto descendente e é só contar pelas gerações. Meu pai, primeiro grau, meu avô, segundo grau, bisavô, terceiro grau. Para baixo, mesma coisa, meu filho, meu neto, meu bisneto. É simples e não tem segredo. Tá? Bom, vemos agora com a linha transversal, também chamada de oblíqua, mas muito mais conhecida como a linha colateral, que é representada nessa horizontal. Aqui as situações complicam-se um pouquinho, mas nada demais. Nessa animação vai ficar muito claro, com vários exemplos, tá? Tá muito bem feita, foi feita com muito carinho, exatamente para não deixar sequer uma dúvida.
Ah, eu tenho uma dúvida, eu acho que é boba. Nenhuma dúvida é boba. Volta, retorna, pergunta, questiona, pesquisa e resolve. Certo? Bem, aqui neste momento é interessante nós trazermos algumas nomenclaturas diferenciadas, inclusive sobre esses graus de parentesco, sobre essas formações, tá? Dessa conveniência realmente, dessa relação parental. A primeira delas que é muito importante trazermos nós temos aqui a distinção, por exemplo, entre essas relações a natural, não é? Ou a consanguínea. Temos também a relação que vem de forma civil e aquela que é advinda da relação entre os cônjuges depois do seu casamento ou de iniciada a sua união estável. Os parentes que advêm por afinidade, seja em linha reta ou seja em linha colateral. Então isso é importante nós diferenciarmos. Vamos lá. Natural e consanguíneo, já está no nome, é aquele que vai ter um ascendente comum na linha reta, certo? É do mesmo sangue, tá? E aí, então, o civil é aquele que não vem do mesmo sangue, entre aspas, tá? Embora não haja mais nenhuma distinção entre eles. Isso está no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, a isonomia entre os filhos, tá? Então, o filho adotado, ou aquele advindo de uma reprodução heteróloga, ou aquele que veio do reconhecimento socioafetivo, ele não tem nenhuma distinção do filho consanguíneo. Então, não temos problemas aqui. Nós temos que pensar que esse é o momento que nós estaremos fortalecendo todos os direitos advindos, ou seja, a obrigação alimentar, não é isso? Dessas relações de parentesco nascem as obrigações alimentares. Nós temos o direito sucessório e etc. Os impedimentos de casamento. Nós temos várias situações que advêm dessa relação que a legislação traz. Nós temos modificações que hoje já são conhecidas, né? Não é uma modificação de agora, é do Código Civil anterior. No Código Civil anterior, por exemplo, destacava-se que o parente em linha colateral é aquele até 6º grau. Hoje, neste nosso novo código, nessa nova leitura e determinação, parente é aquele até 4º grau. Isso vai servir para qualquer situação, inclusive sucessória. Tá bem? Então, como é que eu faço para descobrir qual é o parente? Como é que eu faço a conta? Eu sempre me perco. Isso estará nessa animaçãozinha que entra logo em seguida. Tá? É muito interessante frisarmos aqui que um equívoco também que ocorre muito, esta aqui é minha esposa, nós somos parentes. Esse é meu marido, nós somos parentes. Não. O relacionamento matrimonial, conjugal, ele advém, se seja de um casamento ou também de uma união estável, ou seja, companheiro, marido, mulher, companheira, ok? Indifere. Essa relação é uma relação que tem início e fim. Ela é uma relação civil, só, tá bem? Ela vai se iniciar lá no ato do casamento ou na data de declaração dessa união estável, desse reconhecimento de união estável, certo? E ela vai findar, seja pela morte, seja pelo divórcio, pela dissolução, seja por uma anulação de casamento, ela tem um fim, tá? Então, não, marido e mulher não são parentes. Existem parentes que advêm deste relacionamento, desta relação, tá? Por exemplo, é criado aqui uma relação de parentesco por afinidade com todos aqueles em linha reta, não é isso? Destes cônjuges. Então, por isso que nós falamos que não existe ex-sogro e ex-sogra. Você que casou, que separou e não gosta da sogra e a chama de ex-sogra está equivocado e equivocada. Você que casou 10 vezes e teve 10 sogros e 10 sogras, sempre serão sogro e sogra. Não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Por quê? Porque ele está nessa linha reta. E a partir do momento que essa relação conjugal traz por afinidade esta relação de parentesco, seja para cima ou para baixo, ela não é extinta com a dissolução do casamento. Então, não existe ex-sogro, como também não existe ex-enteado. Não existe ex-enteado, inclusive está lá nos nossos impedimentos de casamento, né? Não se pode mais casar, separou aqui da esposa e quero casar com a mãe dela, com a sogra, tanto que eu amava minha sogra,
Posso? Não, não pode. Quero casar agora com a filha dela, vou casar com a minha enteada. Posso? Também não pode. Uma outra relação de parentesco que nasce é na linha colateral, não é isso? Então, a formação aqui de parentesco de cunhados, cunhado, cunhada, porém, essa sim, essa se extingue com o término dessa relação. Então, eu posso casar com meu cunhado, ou posso casar com a minha cunhada, tendo me divorciado? Pode, ok? Não há impedimento legal, certo? Bem, nós estamos no 1591, aí 1592, a mesma coisa, nós trataremos sobre a questão da linha colateral, transversal, oblíqua, como eu já comentei, não é isso? Tem também essa terminologia. O 1593 vai trazer sobre o parentesco natural civil, conforme consanguinidade ou outra origem. Esse outra origem do 1593, ele foi trocado, né? Antigamente, ele era o que aqui? Adotado, do filho que é adotado, não é isso? E agora outra origem, até mesmo porque pode vir advir esse filho, seja de um reconhecimento socioafetivo, seja de uma reprodução assistida, não é isso? Então há uma diferenciação. O direito das famílias, ele veio, tanto é que a transformação de direito da família, ou direito de família, a própria nomenclatura para direito das famílias, traz já essa modernidade, esse entendimento, esse reconhecimento desses núcleos familiares distintos, não é isso? Bem, o artigo 1594 vai trazer exatamente essa consonância de como encontrar os graus aqui de parentesco em linha colateral, né? Muitas pessoas, quando tem na dúvida, ela vai encontrar uma solução exatamente nessa forma de procedimento, de encontrar isso. Não tem segredo, é bastante tranquilo, é bastante fácil, né? Como é que eu vou... eu já decorei. Eu decorei, meu tio e sobrinho são parentes colaterais ou transversais ou oblíquos de terceiro grau. E aí eu decorei que prima de quarto grau, e ok, a sua tia-avó, e agora a irmã da sua tia. Ela a irmã é pegadinha de parentesco, a irmã da sua tia pode ser sua mãe, não é isso? Então calma. É bom nós termos isso desenhado e aí sabermos como procurar. Não tem segredo, é tranquilo. Eu subo na linha reta até encontrar um ascendente em comum. Então, se eu quero saber a minha tia qual é o grau de parentesco dela comigo, eu não posso subir até minha mãe e vir já para o lado colateral. Eu preciso encontrar aquele ascendente em comum. Quem é em comum, ou seja, dos dois, tanto meu quanto dela. A minha mãe é minha ascendente, mas não é ascendente dela. Então precisaremos subir mais um. A avó, pronto, a avó é ascendente dela, é minha. E depois, então, eu venho para a linha colateral. Então, minha mãe, 1 grau, minha avó, 2 graus, e aí agora eu venho para a colateral, 3 graus. Minha tia é uma parente oblíqua, transversal ou colateral de terceiro grau. Ok? Lembrando que então, conforme já mencionado, até 4º grau é considerado parente. E o parentesco para aqui, na linha reta, não há limite. Na linha colateral já há limite. E hoje nós temos esse limite trazido pela inteligência exatamente desse subtítulo em até 4º grau. E lá também, quando nós estudamos nos impedimentos do casamento, lá trazemos esta evolução sobre quem é que pode casar, não é isso? E nós veremos exatamente nessa animação tratando sobre aqueles parentes de até 3º grau como os permitidos, como os proibidos para se casar, né? Então eu posso me casar com minha tia ou com meu sobrinho? Não, está já expresso lá nos meus impedimentos que parentes até 3º grau não podem casar entre si. 4º grau é permitido. Mas nós veremos isso, não se assuste, não desanime. Essa animação agora vai trazer muitos exemplos, foi muito bem feito, está muito bonitinho, está muito bem realizado, espero que gostem. E aí depois da animação, retorno aqui no vídeo para concluir com vocês. Obrigado. Vamos lá. Então vamos trazer primeiro aqui essa nossa linha vermelha que vai representar a ligação desses parentes em linha reta. Agora, a nossa linha azul, que vai formalizar o parentesco em linha colateral, também chamada de transversal.
Então vamos trazer o nosso primeiro personagem, Sr. Pedro I, um homem viúvo, sem irmãos, e que teve um único filho, Pedro II, um homem bonito, inteligente e solteiro, que por sua vez tem também um filho, e este filho se chama Eduardo. Do outro lado da nossa história, e sem nenhuma relação parentesca até então, nós temos a matriarca desta nova família, que é a dona Marcela. Dona Marcela, diferente do Sr. Pedro I, tem vários parentes vivos. Vamos começar pela dona Gildete. Dona Marcela também tem duas filhas. A primeira, Lueli, e a sua irmã, Beatriz. Reparem que Beatriz tem uma filha chamada Laís. Voltando na Lueli, ela também tem uma filha chamada Daniele. Acontece que Pedro II conhece uma mulher encantadora, linda, um charme em pessoa, Lueli, e os dois se apaixonam perdidamente. Acabado o romantismo, depois de 2 anos de rotinas num relacionamento, Pedro e Lueli resolvem se separar. A partir daí, analisaremos todas as relações parentescas nos exemplos dados no vídeo. Então, conforme já o explicado, antes mesmo desse divórcio, Pedro II já havia criado um vínculo, um parentesco por afinidade com Dona Marcela, sua sogra, e com Daniele, sua enteada. Também, na linha colateral, com Beatriz, sua cunhada. Como nós já falamos que na dissolução desta relação, seja casamento ou união estável, a relação de parentesco por afinidade em linha reta não se dissolve, não será permitido Pedro II se casar com Dona Marcela e nem mesmo com Daniele. Porém, nós vimos que esse parentesco por afinidade, ele só não é extinto quando está em linha reta. Na linha colateral ou transversal, ele se extingue. Assim sendo, Pedro II pode se casar com Beatriz. Mudando de personagem, Eduardo, filho de Pedro II, obviamente não pode se casar com Lueli, já que aqui há uma relação de parentesco por afinidade em linha reta. Porém, Eduardo pode se casar tanto com Beatriz quanto com Laís. Reparem que não criou-se aqui uma relação de parentesco. Da mesma forma, Pedro II tem a permissiva legal de casamento tanto com Dona Gildete, Beatriz, como já foi falado, e Laís. Agora, o último personagem a analisarmos é Daniele, e traz os casos mais interessantes. O seu vínculo com Pedro II foi criado de Pedro II para Daniele, uma vez que ele casou com sua mãe, Lueli. Agora veja, Daniele não estabeleceu nenhum vínculo por afinidade com Eduardo, o enteado de sua mãe, e por isso pode se casar com ele. O mesmo, Daniele não criou nenhuma relação por afinidade com o Sr. Pedro I, sogro de sua mãe, e pode se casar com ele. Como já vimos lá no nosso vídeo 2 do curso, quando estudamos inclusive sobre os impedimentos a partir do artigo 1521, em seu inciso 4º, nós falamos que os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até 3º grau, inclusive, não podem se casar, recordam-se? Sendo assim, será que Daniele pode se casar com Beatriz? Vejamos. Para fazer essa contagem, nós precisamos iniciar o tronco em linha reta, contando pelas suas gerações, até achar um ascendente em comum, para depois continuar a contagem em linha colateral. Vamos contar. A mãe, 1º grau, a avó, Dona Marcela, 2º grau, já que essa é ascendente em comum tanto de Beatriz quanto de Daniele, temos a permissiva para ir para a linha transversal. Beatriz, então, é parente colateral de 3º grau de Daniele e não podem se casar. Bem, Beatriz é sua tia e já descobrimos que não podem se casar. Agora vejamos com Laís, a sua prima. Será que é possível a realização deste casamento? É só continuarmos a mesma contagem
e descobriremos que Laís e Daniele são parentes colaterais de 4º grau. E assim aqui descobrimos duas coisas. A primeira, que Laís e Daniele podem se casar. Primos podem se casar. A segunda situação é que não existe primo de 1º grau ou primo de 2º grau, como normalmente as pessoas dizem. Espero que tenham gostado dessa animação proposta aqui nesse vídeo. Eu entendo como bastante esclarecedora de forma visual, de forma auditiva, com os exemplos. Assistam de novo se ficaram com dúvidas. Tá? Lá nós trouxemos exatamente os exemplos que mencionamos no início dessa aula, né? Desse vídeo. Tiveram dúvidas, restaram dúvidas, alguma informação, por favor, envie um e-mail, seja mensagem no Instagram, e-mail ou aqui mesmo no canal. Não deixe nenhuma dúvida nesse momento pairar ainda na cabeça de vocês, ok? Continue os estudos. Nosso próximo vídeo é o vídeo número 7, que já vai tratar do 2º capítulo, que é exatamente da filiação. Entendo agora aqui um fechamento muito interessante desse estudo. Teve dúvida não só desta matéria, deste vídeo de hoje, retorna, esclareça para passar para o próximo, que é, como dito já, o vídeo 7. Ok? Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela audiência aqui neste vídeo, neste canal, pelos comentários que têm sido muito bacanas, de verdade, em nome de todas as pessoas que são envolvidas, não sou só eu, tem outras pessoas cuidando por trás desse projeto, né, que tem tanto envolvimento como eu. Em nome de todas essas pessoas, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima.